Olá, meus queridos, graça e paz a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pastor Heraldo Ávila por aqui. É com grande alegria que mais uma vez eu me reporto a vocês, trazendo algo do coração de Deus para abençoar suas vidas. E hoje eu quero começar a falar de um assunto muito importante, falar sobre heranças geracionais. Sabe, para mim também, antigamente era um assunto distante, eu não sabia do que se tratava e até de certa forma ignorava porque não tinha conhecimento sobre o assunto. E depois que a gente vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai pelo Espírito Santo, nossos olhos vão se abrindo e a gente vai entendendo muitas coisas que acontecem à nossa volta, acontecem neste mundo. Então a gente começa a entender certas coisas. Quando falamos de heranças geracionais, temos que lembrar do mundo espiritual. Nós não somos só físicos. Nós não somos só o que vê, o que toca, o que cheira. Não, nós não somos só os 7 sentidos, né? 5 sentidos, na verdade. Nós somos seres espirituais. Nós estamos conectados a um mundo que não se pode ver com os olhos físicos e não se pode tocar com os olhos físicos. Então, o mundo espiritual. Quando nós começamos a conhecer o mundo espiritual, nós precisamos entender que ele funciona muito bem. E é ele que governa o mundo que a gente vive. É o mundo espiritual. É o mundo do espírito. Porque o homem é espírito. O homem não é alma e corpo. O homem é espírito que vive dentro de um corpo e tem uma alma. Então é importante a gente entender certas coisas. E às vezes a gente fica indagando por que tantas tragédias, por que acontecem coisas com crianças, por que acontece tanta gente sofre, tanta gente boa, você olha e diz, essa pessoa é tão bacana, por que acontece essas coisas de ruim com essa pessoa? A gente só vai entender isso quando a gente mergulhar no mundo espiritual. A palavra de Deus nos dá essa porta, é a porta para o mundo espiritual, a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo. E eu me lembro que enquanto eu não conhecia o mundo espiritual, eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia entender, ficava indagando por que isso, por que aquilo. Mas quando a gente entende que o mundo espiritual é um mundo legal no sentido de que ele funciona legalmente debaixo de leis espirituais estabelecidas pelo próprio Deus. E quando essas leis são quebradas, as consequências acontecem aqui neste mundo, acontecem aqui na vida das pessoas, no físico. Então, quando a gente entende essas coisas, então o que é herança geracional? Por exemplo, o pai trabalha a vida inteira, constrói um grande império, constrói empresas, e ele tem 2 filhos, ou tem um filho que não faz nada, simplesmente ele não quer se envolver, ele nunca foi na empresa, ele nunca bateu um prego, ele nunca deu uma assinatura, ele nunca sentou no escritório para atender um telefonema e simplesmente não tem interesse nas coisas do pai. E o pai lutou a vida inteira. Certo dia o pai morre. E o que acontece? Mesmo sem ter feito nada para merecer, essa herança vem para o filho. Por que vem para o filho? Porque a lei diz isso. Se é filho, é herdeiro. Pode não ter feito nada, mas é herdeiro. Então vem para o filho. Da mesma sorte que acontece aqui nesse mundo, acontece no mundo espiritual. Aquilo que os pais plantam no mundo espiritual, aquilo que os pais constroem no mundo espiritual, acontece o quê? Acontece que fica herança para os filhos. Se fizer coisas boas, fica heranças boas. Vem heranças boas. Agora, se fizer o que é mal também, o que é ruim, também deixa uma herança ruim. É o que acontece. Por que aquela família toda morreu de diabetes? Por que aquela família inteira morreu de acidente de carro? Por que aquela família inteira morreu com doenças incuráveis? Por que aquela família inteira morreu, né? Os filhos homens, todos foram alcoólatras, todos foram viciados. E a gente às vezes não entende por que dessas coisas.
São leis espirituais que são quebradas lá no mundo do espírito, que são quebradas. E o que acontece? A herança vem para os filhos. É o que a Bíblia fala. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, que diz, Deus diz, ali no Decálogo, nos 10 mandamentos, quando Deus fala, eu visito a maldade, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me desobedecem. Então Deus visita essa iniquidade. Isso gera heranças malignas, herança de coisas ruins. Não pensa, gente, que nós não somos responsáveis por deixar heranças boas ou ruins para os nossos filhos, tanto no físico quanto no espiritual. Vocês entendem? Então, quando a gente entende o mundo espiritual, você passa a entender o mundo à sua volta. Então eu quero falar um pouco sobre essa herança geracional, herança que vem de gerações. Muitas vezes um espírito, um pai, acaba tendo uma vida promíscua, é adúltero, tem uma vida toda errada, né? Aí, às vezes o filho não é, mas às vezes a maldição vai cair sobre o neto. O neto vai crescer e vai ser um homem promíscuo também. E assim vai se proliferando. É o que a gente está vendo, a maldade no mundo. Tanta maldade, tantas coisas. Exatamente, vai passando de geração em geração. E o que acontece? Se alguém da família não entender a verdade, se converter a Cristo e não se arrepender pela família inteira, pelos antepassados, como está em Daniel 9, como está, a Bíblia fala sobre isso. Quando fala sobre essas heranças que os filhos, Daniel que se arrependeu pelos seus pais, pelos seus antepassados, pelos reis, pelos príncipes, por todo o povo, ele está fazendo uma oração de renúncia de heranças geracionais. Então, se a gente não faz isso, se a gente não entende isso, você segue, a sua vida não anda, a sua vida não funciona. Por exemplo, se o pai, o avô, o tataravô lá atrás foi uma pessoa de roubo, que adquiria as coisas de forma ilícita, aí o que acontece? Isso vai trazer para os filhos, para os netos e bisnetos, uma herança de perdas econômicas. A pessoa constrói um negócio e fale, tenta construir um negócio e não consegue terminar, está sempre faltando dinheiro, é uma vida difícil. Então, meus amados, é um assunto muito importante que nós cristãos precisamos aprender. E está na Bíblia, está ali o tempo todo. E não adianta, às vezes, você ficar espantando mosca. O que acontece? Às vezes a pessoa só é liberta através do conhecimento da verdade. Não adianta ficar expulsando mosca. Por exemplo, você esquece de dar um pedaço de carne lá na tua varanda, passa 2, 3 dias, está lá cheio de mosca. Aí você vê aquela moscarada e você vai lá e chota aquelas moscas, elas vão embora. No outro dia você volta, tá as moscas lá de novo. Você chota, no outro dia tá lá de novo. Só vai resolver. Não adianta, você vai chotar a mosca a vida inteira. Ou até aquilo que tá ali atraindo as moscas deteriorar. Você tem que tirar o que tá atraindo a mosca para as moscas ir embora. Tirou aquela sujeirada dali, a mosca vai embora e não volta mais. Por quê? A mosca vem porque tem algo que atrai ela até ali. Assim são os demônios. Essas heranças, enquanto a pessoa não lê, senão vai ficar expulsando mosca. Orar pela vida econômica, orar pela família, tem que ir lá na raiz, se desvencilhar disso, fazer oração de renúncia, fazer muitas vezes a oferta de culpa, a oferta de remissão chamada na Bíblia, né? Davi fez essa oferta, os filisteus fizeram essa oferta quando roubaram a arca de Deus e as pragas estavam lá roendo eles com tumores, matando. Eles fizeram isso, eles fizeram a oferta da remissão, foi quando tudo aconteceu. Então eles receberam a bênção de Deus. Deus cessou a praga quando eles fizeram a oferta de remissão e devolveram aquilo que pertencia a Deus. Então, meus irmãos, é um assunto importante. E se interessa para vocês, eu quero dar aqui ao menos umas 10 mensagens sobre esse assunto, porque nós precisamos ficar livres dessas coisas, dessas heranças geracionais, herança que vem de gerações. Às vezes está acontecendo na sua vida hoje, vem de herança de gerações, lá da sua terceira e quarta geração, lá do início. E você nem entende por quê,
Você ora, você pede para Deus ajudar. E está aí, às vezes ajuda, isso aí é o conhecimento. Jesus disse, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Então, vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus direção. Se vocês desejam ouvir mais sobre isso, vocês vão comentar aí. E nós vamos começar uma série de 10 mensagens sobre heranças geracionais. O que fazer com elas? Como se livrar das heranças geracionais? Como renunciar a elas? E a gente vai estar ensinando para vocês aqui. Que Deus abençoe vocês rica, copiosa e abundantemente no nome de Jesus. Forte abraço. E não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço e até a próxima.